Alguns dias atrás, eu tava lendo os comentários quando achei essa recomendação de uma sequência mais sombria do filme do Mágico de Oz, de 1939. Eu realmente fiquei curioso de como algo voltado para o público infantil daquela época poderia ter se tornado em algo tão traumático assim. Mas pra ser sincero, eu nunca tinha assistido o clássico de 1939. Então, como que eu ia falar de uma continuação sem nem ter visto o primeiro filme? E eu sabia que esse filme era polêmico, com diversas tragédias que aconteceram no set, mas eu não sabia que eu ia precisar fazer um vídeo só pra elas. Sério, realmente eu ia assistir esse filme tranquilo e ia só falar da continuação, mas existe tanta coisa por trás desse filme que eu preciso falar com vocês. Problemas com drogas, abusos, intoxicação, fantasias em algumas condições bizarras onde os atores quase morriam só de vestir elas, chegando a um ponto de alguns quase assarem vivo dentro delas. A gente também teve substituição de atores por conta de internamentos, orgias e muitos outros problemas. E é claro que para um público adulto que via isso, acabou gerando uma fama muito sombria em torno do filme do Mágico de Oz. Chegando ao ponto de existir teorias que ocorreu um suicídio durante as gravações e que o corpo teria até aparecido em uma das versões do filme. Bem, hoje eu vou falar sobre that I heard of once in a lullaby. O filme é uma adaptação do livro de L. Frank Baum, eu acredito que seja assim que fala, e conta a história de Dorothy, uma criança que mora no Kansas e que depois de um tornado é levada pro mundo mágico de Oz. Algo legal de se falar é que enquanto a gente tá no Kansas, a gente é apresentado a sua família, o seu cachorro Totó, seus amigos e inimigos. E essa apresentação de personagens é muito importante, porque o filme ele vai usar essas pessoas que são apresentadas no Kansas para fazer um paralelo entre eles e os personagens que ela vai conhecer na Terra de Oz. Dá até pra ver que são os mesmos atores que fazem os papéis. Acho que muito pra criar o miticismo de será que isso é algo da cabeça dela? Será que isso tá realmente acontecendo? E bem, chegando em Oz, a casa da Dorothy, que é levada junto com o tornado, cai em cima de uma bruxa. E por conta disso, a menina ela é recebida em um clima de festa por diversos anões chamado Munchkins e também por Glinda, a bruxa boa do norte, que acredito que seja quem reina essa terra dos anões. O motivo dessa festa, é claro, é a morte acidental da bruxa má do leste, que foi a bruxa que infelizmente levou uma casada em cima dela e acabou falecendo. Então é esse o casamento que todo mundo fala. Bem, não demora muito pra essa comemoração acabar, porque a bruxa má do oeste, irmã da bruxa má que acabou de morrer, aparece e declara guerra contra Dorothy, né? Ela quer, na verdade, os sapatinhos de rubi que a menina recebe da Glinda. A Glinda acaba protegendo a Dorothy nesse primeiro momento. A menina pergunta pra fada como que ela poderia voltar pra casa. E aí é falado pra Dorothy que ela precisa seguir a estrada de tijolos amarelo pra chegar no Mágico de Oz, porque ele é o único capaz de poder levar ela de volta pra casa. E bem, nessa aventura ela acaba conhecendo diversos amigos que também se unem a Dorothy pra partir em busca de algo que eles não possuem. Esses amigos são o espantalho, que procura um cérebro, um homem de lata, que procura um coração, e um leão, que procura coragem. O filme é um marco da cultura pop. Essa fórmula de um grupo de personagens, cada um com o seu objetivo, que se reúne por algo maior, acabou sendo utilizada em diversas outras obras que vieram depois desse filme. Sem contar o figurino, o cenário e a sua fotografia, que até hoje é algo muito legal de se ver. Muita gente percebeu que eu tenho uma paixão por efeitos de filme antigos, onde grande parte das coisas eram feitas de maneira prática. Então sim, eu sou suspeito pra falar. Mas é sério, esses fundos que claramente dá pra ver que é uma pintura, pra mim só aumenta o charme dessas obras. Fundo pintado parecendo que tá todo mundo numa caixa, pra mim é cinema puro. Pra você ter uma ideia, até no campo do áudio esse filme foi um destaque, sendo que a sua música, né, recebeu o Oscar de melhor canção original, a Somewhere Over the Rainbow, e que também se tornou um clássico mundial, né? A gente já teve diversos covers por Kennedy, Beyoncé e uma lista infinita de artistas. Além de tudo, a gente consegue fazer uma relação desse filme, na verdade desse conto, né, do Mágico de Oz, diretamente com os álbuns de The Dark Side
Side of the Moon, do Pink Floyd, que eu tenho vinil, chora quem quiser. E Goodbye Yellow Brick Road, do Elton John, que tem um paralelo bem óbvio com os visuais da capa e com a música que leva o nome do álbum. Porém, mesmo sendo um dos filmes de maiores sucessos da história do cinema, ele ainda possui um dos bastidores mais problemáticos de todos os tempos, dando a diversos atores motivos de sobra para odiar os tempos de gravação. Judy Garland foi inserida no mundo artístico com 2 anos de idade. Aos 17, ela foi escalada para fazer o papel de Dorothy Gale em Mágico de Oz, mas as filmagens foram infernais. Judy fazia dietas cruéis, ela mal podia se alimentar e só podia fumar cigarros. Além disso, ela era forçada a usar drogas estimulantes e depressivas, tornando-se viciada em pílulas para dormir, o que infelizmente acabou tirando a sua vida mais pra frente. Com 47 anos de idade, ela acabou tendo uma overdose acidental por conta do vício que ela adquiriu enquanto ela gravava O Mágico de Oz. Segundo o ex-marido de Judy, em seu livro de memórias, os atores dos Munchkins, aqueles anõezinhos, frequentemente a assediavam, colocando as mãos por baixo do vestido da atriz. A parada era tão estranha que, em certa cena, a Dorothy ela precisava bater no rosto do leão. No entanto, ela não conseguia ficar séria durante a cena. Tava todo mundo rindo ali. Só que, pra garota parar de rir, o diretor puxou a Judy pro lado e deu um tapa no rosto dela, deixando ela claramente assustada e constrangida. Outra atriz também que sofreu durante as gravações foi Margaret Hamilton, a atriz que faz a Bruxa Má. Havia uma cena em específico que ela precisava cair no alçapão, sendo seguida por diversas faíscas. Porém, o planejamento falhou e o fogo começou a sair, mas o alçapão não abriu rápido como deveria. Depois desse acidente, a atriz ficou com queimaduras no seu rosto e nas mãos. Mas não parou por aí, porque a atriz também engoliu um pouco da sua maquiagem, que era tóxica, e teve que viver por alguns dias somente na base de líquidos. O seu rosto também permaneceu verde por semanas após as filmagens, por conta dos ingredientes à base de cobre que eram usados na sua maquiagem. Claro que não para por aí, porque esse filme é bizarro, o tanto de coisa que tem nos bastidores. Bobby Epstein era o ator que ia fazer o Homem de Lata nesse filme, só que um acidente fez com que ele fosse substituído depois de passar 2 semanas no hospital e 6 em casa de repouso. Bem, o que aconteceu? A tinta metálica que era feita a maquiagem do Homem de Lata continha pó de alumínio, que era nocivo quando era inalado, e essa maquiagem ele passou pelo corpo inteiro. Por conta de ter sido internado e não sendo capaz de continuar as gravações, ele foi substituído pelo ator Jack Haley, que passou a interpretar o Homem de Lata, e também por conta desse acidente a equipe mudou o material da maquiagem para uma pasta de alumínio, que tinha muito menos desse pó. Mesmo com essa mudança, o Jack também teve problemas, porque ele teve uma infecção ocular causada pela pasta de alumínio, que acabou se revelando também venenosa. Então acho que deu pra perceber que as coisas eram muito mais tensas. Procurar essas coisas me lembrou muito do vídeo que eu fiz sobre O Corvo, mostrando como os bastidores dos 2 filmes, né, tanto do Mágico de Oz aqui e do Corvo, eram catastróficos, mas que mesmo assim eles conseguiram de alguma forma entregar obras-primas do cinema, sabe? Quem vê esse filme, olha a importância que ele tem, as revoluções que ele trouxe, o que ele setou no mercado, né, no cinema em geral. E é interessante ver o outro lado da moeda, que as coisas não eram tão felizes quanto pareciam ser. Muitos relatos de pessoas falam que eles trabalhavam bêbados, porque pra gravar um filme assim, eles falavam que você precisava ficar um pouco bêbado. Como eu falei antes, a questão visual desse filme é realmente de impressionar, ainda mais pra algo vindo de 1939. Só que existiam diversos problemas, como os problemas das fantasias do espantalho, do leão e do Homem-Lata. Sim, você vê a riqueza nos detalhes da sua fantasia, mas isso tinha um preço muito alto. Por exemplo, a fantasia do leão, que pesava cerca de 40 quilos e era feita com peles de leões reais. E como essa fantasia não foi bem cuidada durante o processo de gravação, ela começou a exalar um cheiro muito forte. Afinal, a gente tá falando de pele de leão de verdade. Então imagina o cheiro que aquilo devia ter. E esse odor era tanto que chegou ao ponto deles terminarem as gravações do dia, lavarem ela e contratar
contratarem pessoas para secarem a fantasia durante a noite para eles poderem usar no outro dia. Outro problema que os atores relataram é que eles precisavam almoçar sozinhos e isolados das outras pessoas, porque as fantasias deles deixavam a galera que gravava ali desconfortável. E se eu fosse falar de todos os problemas que giram em torno desse filme, seria um vídeo de mais de 1 hora de duração. E é por isso que eu vou deixar na descrição uma matéria com todos os relatos e casos dos atores. Tem muita coisa que eu nem posso sonhar em falar aqui no YouTube, porque senão esse vídeo vai ser bloqueado. Então, como sempre, todos os créditos vão estar na descrição, principalmente dessas matérias, tá? Vou deixar um destaque, que são as que eu usei pra fazer esse roteiro, e que existem muito mais relatos pra quem se interessar. Mágico de Oz é um filme mágico e trágico ao mesmo tempo. Você vê as coisas positivas que ele trouxe pra Hollywood, ao mesmo tempo que você vê a tragédia que ele foi na vida dos atores que fizeram aquilo e de quem participou num geral de toda essa obra. Realmente é um filme interessante de você se assistir e de você saber sobre, porque ele realmente é um marco na história do cinema. E quem diria que esse não seria o final dessa história? Porque assim como a recomendação de algumas semanas atrás, a gente ainda tem uma continuação ainda mais sombria, que eu pretendo falar aqui semana que vem. Muito obrigado pela atenção e por todo o apoio que o canal recebe. Todos os créditos, que nem eu falei, estão na descrição, tá? Junto com as reportagens e vídeos que eu usei pra montar o meu. E até semana que vem com a parte 2, que a gente vai falar de O Retorno a Oz, que aí sim é algo bem mais sombrio.